Você acabou com a visita íntima lá? Acabei. Mas pode isso? Pois é. Pode acabar? Pois é. Toda visita íntima e toda visita de advogado, tá certo? Que não for filmada e nem gravada, como é que eu vou ter controle do comando dos meus faccionados? O governo já aumentou dívida PIB de 72% para 79% em 2 anos, mais de 900 bilhões de reais gastos. Sim. Isso aí não se discute. Mas tem uma... O Ratinho, eu, o Zema, tá certo? O Tarcísio, possamos amanhã, dentro do entendimento, também sairmos candidatos. Isso. Agora, isso não quer dizer que no segundo turno, tá certo? Alguém vai votar no PT. Sim. Ora, isso é óbvio, isso é lógico. Pessoal, quero deixar uma das melhores entrevistas do governador Ronaldo Caiado no Pânico. Aqui ele vai falar dos dados da queda da criminalidade no seu estado. E é interessante, né? Quando a gente vem comparar o estado dele com outros estados, simplesmente ele está sendo um exemplo. Eu quero deixar essa entrevista aqui toda na íntegra. Espero que você assista até o final e com certeza você vai gostar muito. Se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos assistir esse conteúdo. E logo mais nós voltamos e faz alguns comentários. Cara que é conservador é isso que você está falando. Cara que é conservador, ele aceita. que evolui. Sim. Exatamente, perfeito. Que é conservador e que evolui. Tem valores. Tem valores. E esses valores você não fica só no discurso, você mostra. Né? Modéstia à parte, eu tenho 40 anos de vida pública. Né? Então não estou sendo testado hoje, ou seja, deputado de 5 mandatos, senador da República, 2 mandatos de governador do Estado. Então eu vejo muita gente falar da ética, da moral, do combate à corrupção. Qualquer vez você já foi testado. Né? Porque aí que você saber se ele já foi colocado ali, qual a oportunidade de ter um orçamento na sua mão de 42 bilhões de reais, como eu tenho no Estado de Goiás, de ser deputado federal também, tendo que discutir os temas que realmente sempre foram por princípios e também visando o desenvolvimento do país, nunca negociando posições de interesses pessoais. Então acho que isso é que caracteriza a boa posição de um debate político. Eu acho que vai ser importantíssimo em 2026, que será talvez o mandato mais desafiador do próximo presidente da República. Você brigou lá com o pessoal lá no... que teve um encontro lá dos governadores e tal. Você quebrou o pau lá. Por que você quebrou o pau? O negócio das polícias, o negócio do... O que é realmente aquilo? O que foi proposto lá em Brasília? O que foi proposto realmente é algo que simplesmente eles estão dourando a pílula, tá certo, de uma emenda à Constituição brasileira, que seria aquilo que realmente eles querem enganar a população, tá certo? Iludir a população, dizer, olha, nós vamos montar uma estrutura agora, porque nós temos que ter o Sistema Único de Segurança Pública, chamada SUSP, e que nesta emenda constitucional o governo federal vai decidir o que é que eu tenho que fazer no meu estado de Goiás e os outros estados também. Ou seja, as regras gerais decididas pelo ministro, elas se tornam regras gerais vinculantes a todos os estados e o Distrito Federal. Então, quer dizer, isto é uma invasão completa da prerrogativa, Emílio, dos estados federados. Nós temos uma Constituição que prevê os estados, chamados entes subnacionais, nós temos nossa independência. Agora, você tira a independência do comando da sua polícia, tá certo? Das ações da sua polícia, e concentra ela numa diretriz. Em Brasília. Em Brasília, que o cidadão se acha mais capaz de poder dizer o que eu tenho que fazer em Goiás. O governador. O que eu tenho que fazer no Mato Grosso, o que tem que fazer no Amazonas. Porque lá você... É uma invasão revogando o direito constitucional que já é dado ao governo. E ele fica tentando dizer, não é bem assim, não é bem assim como? É só o senhor ler aí o seu parágrafo 7º aí do artigo, se não me engano, 124, que está claro. Ou seja, as normas, elas serão vinculantes às decisões nos estados. Sou o comandante em chefe de todas as forças de segurança do meu estado de Goiás e não abro mão só para rolar. E lá você vai muito bem na polícia. Quais são os números lá de Goiás? Para você ter uma ideia, vou dar aqui para você uma ideia. Por exemplo, se roubava 11 mil carros por ano em Goiás, quando eu assumi o governo. Não tinha nenhuma seguradora que segurava carro. 11 mil. 11 mil. A caminhonete a diesel ninguém comprava. Caramba. Porque o cidadão não saía da porta da concessionária, tá certo? Que já era assaltado, ou latrocínio, ou assalta o carro. Tá certo? Era o maior desmonte que se existia no Brasil, era exatamente no estado de Goiás. Certo? A invasão de propriedade rural, assalto à propriedade rural, assalto à carga, assalto a combustível, assalto a supermercados, tá certo? Tudo isso era disseminado. Telefone celular, essas coisas todas, isso era uma rotina que se existia, ninguém tinha coragem de sair com um carro ali aberto para levar o filho a uma festa à noite, porque era um problema. Bom, essa situação em Goiás hoje, nós temos hoje um estado que desde que nós assumimos o governo, nunca teve um assalto a banco, Tiveram tentativas, mas nunca teve um assalto a banco, nunca teve um roubo de carro blindado, carro forte, nunca teve um novo cangaço no estado, nunca teve uma invasão de terra no estado. Então você vê que os índices de Goiás caíram assim, roubo de carro, 92%.
Veja só que exemplo e que queda no roubo de carro, 92%. Agora a pergunta é, por que o governo federal não pega isso como exemplo e implementa isso em todo o território brasileiro? A pergunta é, por que ele não faz isso? Não vou nem responder. Caramba, você vê a ação do narcotráfico na região do entorno, que sequestravam ali os alunos para ter que comercializar droga na hora do recreio. Você não andava. Goiás teve a primeira cidade mais violenta do país, que era a cidade de Valparaíso, do entorno de Brasília. Você transita lá 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, o cidadão, dono da panificadora, abre ela às 4 horas da manhã e tal, e todo mundo hoje vive aquilo que eu não vivia antes. Então, hoje, se eu tenho hoje, a Paraná Pesquisa avaliou 84,3% de aprovação no meu estado de Goiás, a segurança pública, ela ultrapassa 89%. Caramba. Porque o cidadão acha, porque isso aqui está sendo feito. Mas quem é o cidadão que mais se beneficia dele? É exatamente, Emílio, aquele que vai pegar o ônibus. Sim. Aquela mulher que vai levar o filho. Que tá na Que é a correria, população, né? Que está ali andando. Na correria. E o cidadão vai lá e toma, bate nela, toma a bolsa, toma o celular dela, Sim. agride, entra na casa dela. Tá certo? Hoje em dia, meu amigo, o cidadão hoje vai pegar umas horas que quiser, vai andar com o celular, falar com ele onde ele desejar falar. Mas como o senhor fez, desculpa? Mas eu fiz exatamente Qual foi o pelo esquema planejamento? desse problema que eu estou debatendo agora com o governo federal. O governo federal quer se apoderar de uma prerrogativa nossa. E eu tenho dito que não. Eu estou apresentando a proposta de emenda constitucional. Ela está pronta e eu apresentarei ela amanhã. A emenda proposta por nós. Onde nós teremos também aí a prerrogativa nos estados de nós podermos legislar também sobre legislação penal e legislação penitenciária. Independência. Né? Independente. Cada Não estado depender tem a do sua... governo, você- Exatamente. Cada estado tem que responder para aquilo que a população deseja. Perfeito. Eu tenho 89% de aprovação na segurança pública. Então não vai ser um cara que está lá em Isso, Brasília que vai resolver. o meu assunto, enquanto o governo federal não dá conta de entrar na Amazônia, não dá conta de entrar na Rocinha, não dá conta de entrar em Fortaleza, não dá conta de entrar em Salvador e vai Segurar dizer o para mim tráfego como é que eu tenho que fazer segurança pública em Goiás? Mas qual é o interesse do governo? É a verba que é Não, estratosférica? nada disso. O interesse do governo é concentrar poderes. É isso Essa aí. é a grande realidade. E muita gente está anestesiada. Eu tenho alertado isso, tá certo? Mas as pessoas fazem aquela cara de paisagem, tá certo? Então, eu tenho alertado isso e não é o primeiro fato. Se você buscar, amanhã você trouxer aqui um especialista, tá certo, em reforma tributária, ele vai dizer a você, não, isso é bonito, isso vai simplificar a tributação brasileira. Tudo bem, todos nós somos de acordo em simplificar a tributação brasileira. 1000, ponto de concórdia. Agora, não precisa de levar isso para ser comandado por um comitê gestor em Brasília, tirando as prerrogativas dos governadores. Segundo, não tem por que você querer apresentar uma emenda à Constituição, tirando da Constituição brasileira a prerrogativa que os estados têm de Já comandar as suas polícias, é a prerrogativa que nos foi dada. Retirar isso é uma agressão. Querer dizer como é que amanhã eu devo me comportar por uma norma vinculante do governo federal é exatamente desfazer o sistema federativo que nós temos no Brasil. E é isso que eu insisto. Agora, eles jogam para um outro lado. Quer dizer, eles tentam, neste momento, destruir. Vamos ser claros, o cidadão excedeu, ele tem que responder pelo crime ou pelo excesso que cometeu. Né? Nós nunca fizemos concessão a excesso e nem a milícia. Pelo contrário, eu tenho uma corregedoria extremamente austera. Agora, eu pergunto a todos vocês aqui, veja bem o nível de estresse hoje do policial. Pensa bem um policial hoje, o nível de estresse dele. Certo? Quer dizer, ele vai entrar sabendo que ele está enfrentando aqueles caras ali de Guarulhos, Sim. que entraram com fuzil 762, que é crime federal, porque uma arma dessa não é usada, tá certo? Segundo lugar, num território que é federal, 100% federal, né? E faz questão de dizer, não, vai ser às 4 horas da tarde que é para dar o recado. Olha, quem quiser amanhã delatar sobre nós vamos matar em praça pública às 4 horas da tarde, recado, no lugar né? mais movimentado, e o recado. Pronto. Tá certo? Então, quer dizer, essas situações, nós temos que entender que nós estamos vivendo hoje um estado de guerra civil não declarada. E o governo faz cara de paisagem. Não é bem assim, você sabe, porque o que nós precisamos nessa hora é colocar câmera em todo mundo, porque essa aqui é a solução. Meu amigo... É solução dinamarquesa, em Medellín. Exatamente. Você viu no Rio de Janeiro que mataram o policial e soltaram no carro? Aquilo lá? Você viu a barbárie? Ou seja, mata o policial, enfia dentro de um carro, joga ele ladeira abaixo, tá certo? Tem as imagens no aí, ó. entanto, quando você busca essa situação, lógico, não estou aqui defendendo nenhuma delas, mas quando você bota essa situação, é a vida da pessoa. Agora, o policial, erradamente também, e sem ter o comportamento compatível com a corporação, jogou o cara da ponte. Tudo bem. Agora, vamos equilibrar as duas coisas, vamos tentar balancear as duas coisas, tá certo? Quer dizer, a vida do delegado, por ser polícia, o valor ponderal dela é menor do que o valor ponderal daquele que foi jogado à ponte. Sim. Então, quer dizer, vida você não pode ter esse aqui, exato. você tem Tem que ser tudo é igual. vida. Então, mas agora, isso aí... se é vida do policial, ela tem pouco valor ponderal.
ela tem pouca importância. Sim. Agora, se é vida de qualquer outro, tem mais. Agora, vocês imaginam qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui, vestindo uma farda e tendo que morar aí num bairro mais humilde, tendo que saber que está 100% comandado pelos faccionados, tá certo? Tendo que enfrentar como aquela... você vai lá numa favela. Nós estamos assistindo e de repente o governo federal quer dizer assim, olha, se puser câmera vai resolver. Será que se essa medida não fosse extensiva a todos os poderes da República, será que não teria uma coisa meter uma GoPro em Brasília? Todo mundo, todos os poderes, agora horário de serviço, pá, liga a câmera. Na verdade? Agora, já pensou se coloca câmera nos ministros para nós ouvir e ver eles trabalhando? Aí você ia se aterrorizar com o que você ia ver. Aí nós ia descobrir se de fato eles estão preocupados com o Brasil ou estão preocupados com os seus próprios interesses. Agora você querer demonizar, isso é um risco muito alto. Eu quero dizer, Emílio, porque a partir de hoje, você vai ver que ninguém vai construir prova. E uma coisa, eu estou dentro de um centro cirúrgico, operando, estressado, paciente sangrando, e de repente eu vou ser, às vezes, mal educado com o meu anestesista. Sim. Pô, cara, você não tá vendo que tá aí, tá. Aí daí a pouco é assédio, não é? Se eu tivesse com câmera, seria assédio. Né? Agora o cara não tá vivendo a emoção que eu tô. Agora, vai ver a adrenalina de um policial enfrentando esses caras que são altamente preparados e com armamento mais sofisticado do que os da polícia. Agora, por exemplo, que nem você vê a imprensa, essa notícia saiu agora no final de semana, que ele fala o seguinte, né? Que você tava falando desse policial que jogou o outro ali no... que foi uma... Na ponte. Saiu isso aqui é o quê? No Estadão. Força Tarefa prende mais 2 acusados de participação no assassinato do delator do PCC. A polícia prendeu agora. Em momento algum, saiu no jornal, não há nenhuma referência à Polícia de São Paulo, Secretaria de Segurança, ao Derrite e ao Tarcísio. Exato. Em momento algum saiu que os caras prenderam. É só prende. Foi preso, mas não tem momento algum. Quando tem. Mas isso aí é uma sacanagem. É uma sacanagem. Mas tá teleguiado para isso. Mas é uma sacanagem. Tá orientado pra... Gente, é um maior absurdo que nós estamos fazendo, porque excessos existem em cada setor, tá certo? Existem excessos. Esse excesso na minha área da saúde, como médico que sou, a gente sabe que tem que ser punido. Agora, você destruir a credibilidade de uma polícia, de uma instituição secular no país, com isso que está sendo feito, tá certo? O cidadão vai chegar ao seguinte, eu vou ser polícia como? Como é que eu vou ser polícia? Como é que eu vou entrar nisso aí? Porque se você analisar depois a filmagem da câmera, como tá aqui, aí é uma maravilha, né? Eu não tô lá dentro. Então, quer dizer, você vê como é que é câmera, né? Você tem o tal do jogo lá que tem, parece que 18 câmeras, né? Do VAR lá. Né? 18 câmeras filmando e tem o VAR lá que tem, parece que 8 pessoas julgando. Isso. Aí daí a pouco você fala, isso é o juiz, isso e aquilo outro tá errado, o VAR tá errado, tudo tá errado. Então, poxa, você imagina bem você num ambiente daquele, onde você tem toda a tranquilidade para analisar, não existe ponto de concórdia. Agora, você quer analisar que o cidadão, no estresse daquele, enfrentando um ambiente totalmente inóspito, comandado pelos faccionados, que ele não pode cometer erro, talvez excesso. Olha, é a vida dele. Ele não tem outra alternativa, é a vida dele. Você acabou com a visita íntima lá? Mas pode isso? Pois é. Pode acabar? Pois é, tá aí um assunto. Esse assunto ainda está sendo discutido. Agora, o que acontece? Eu, como governador do estado, você colocou a melhor pergunta do mundo. Como é que eu vou controlar o crime no meu estado de Goiás, sendo que toda visita íntima e toda visita de advogado, tá certo? Que não for filmada e nem gravada, como é que eu vou ter controle do comando dos meus faccionados? Então, quer dizer, não tem. Então, o que as penitenciárias? Não é mais em Goiás. É escritório do crime. O cedo fica ali, na tranquilidade, na mordomia. Em Goiás, antigamente, a penitenciária tinha quarto de motel, que eles alugavam R$150, cocaína nos finais de semana, churrasco no final de semana, isso tudo gravado e mostrado. Pablo Escobar. Pablo Escobar, e numa versão melhor. Tá certo? Que disse que fazia uma escolha das meninas que iam pra lá no final de semana. Que gostoso, hein? É desse jeito. Por isso que os caras não gostam de você. E os filhos. Não era cadeia, era um resort. Então, hoje, você tem uma penitenciária em Goiás, meu amigo, que o cidadão tá lá pra cumprir pena e se quiser trabalhar, tem um local de trabalhar. Mas não tem negócio de ter aquela feira que eles fazem pra esquentar dinheiro ali, ter esse negócio de festinha, não existe isso. Não existe. É rigidez plena. Agora, nisso eu consegui como? Faccionado, estupro. Não tem direito a visita íntima, nem também a advogado chegar lá e ter a conversa com ele em sigilo. Quando eu criei, lógico, muitas vagas, construí muitas vagas e estipulei um sistema mais rígido, a criminalidade fez isso. Mas você investiu, né? Você investiu. Olha, vamos lá, investimento. Estou no final do meu 6º ano de governo. Eu investi na segurança pública 17 bilhões de reais. Sabe quanto é que o governo federal me repassou? Em 6 anos, vai completar agora fim de dezembro. 6 anos eu já investi 17 bilhões de reais. Voltou quanto?
980 milhões. Mas isso é que é o... Eu ia te perguntar, o que você acha que vai ser da direita? Vai vir um nome? Existe uma chance de conciliação ou são divergências inconciliáveis? Não, de maneira nenhuma. Não tem a menor hipótese de ser nada inconciliável. Deixa eu lhe dizer. É muito comum você entender que às vezes você diverge. Aí você diverge em alguns pontos. Certo? Isso não quer dizer que você diverge de princípios. Sim. Tá certo? Então, por exemplo, olha, vai ter o fato específico aqui de Covid. Bom, ele tem uma análise, uma visão, tá certo? Que, olha, ele não acredita em vacina, ou que não acredita em isolamento. Tudo bem, é a posição dele. Agora, qual é a posição minha, como médico, como cirurgião, ou deixa a parte estudioso que sou, qual é a minha posição? A que eu tomei. Olha, fui o primeiro governador a implantar o isolamento social, fiz a campanha dura até poder chegar a vacina, tudo bem. Gente, quantas pessoas podem divergir aqui nesse ambiente? Certo? Isso não é motivo, tá certo, de romper-se acordos que são de princípios maiores, tá bom? Agora, essa divergência houve. Então, eu entro no jogo, mas eu sei articular política. E por isso a homenagem ao Flávio Dino? Não, porque muita gente falou que isso foi meio incoerente. Deixa eu explicar. Explica, por favor, que a turma quer saber. Deixa eu explicar o problema do Claudio Dino. Muito claro. A iniciativa é da Câmara dos Deputados, é da Assembleia Legislativa. Certo? Quem dá título de cidadão goiano não é governador do Estado. Então, nunca aconteceu de um governador do Estado receber uma matéria aprovada e não sancionar aquele problema. Isso não existe. Ou seja, isso é uma deliberação da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi tomada por vários deputados e teve a maioria da aprovação. Então você sanciona uma iniciativa que é prerrogativa da Assembleia Legislativa. O governador não tem prerrogativa de dar título de cidadão para ninguém. Tá certo? Então, essa é o que deve ser analisado. Então, é por isso que é importante você citar isso, porque, de repente, por falta total do cidadão se aprofundar no assunto, ou poder querer, pelo menos, saber, aí cria-se um verdadeiro vendaval em cima de algo que não tem motivo algum, que está dizendo, perdendo energia, por causa de uma bobagem como essa, ao invés de nós termos que discutir, como ele está falando, o caso do quadro fiscal do país. Tá certo? Tem problema muito maior para ser discutido do que... Igual ele está dizendo, olha, quando o Michel Temer fez o teto de gasto, buscou-se um reequilíbrio. Quando ele fez um arcabouço fiscal, liberou geral para gastar. E o governo está hoje descumprindo um arcabouço fiscal, sem limite para poder gastar, e hoje já está com mais de 240 bilhões num ano que ele disse que entregaria o 0 a 0 mas de déficit fiscal. Então, isso que ele está colocando é a realidade. E a gente fica discutindo, aí você autorizou o título de cidadão goiano para o Flávio Dino. Não, para todos. Não, quem a Assembleia legislar? E a Assembleia, vocês têm que saber o seguinte, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, eles são representantes do povo, tá certo? Então, o único poder que tem a maioria é a totalidade dos votos, é a Assembleia e a Câmara dos Deputados, tá bom? Agora, governador, presidente e prefeito, nós temos metade mais um dos votos para nos eleger. Agora, por que de repente essa matéria ela passa a ter uma relevância mais importante do que essa situação que nós estamos discutindo agora do SUSP, que é uma invasão de prerrogativa do Estado, do desequilíbrio fiscal do país completo hoje? O governo já aumentou dívida PIB de 72% para 79% em 2 anos, mais de 900 bilhões de reais gastos. Isso aí não se discute. Mas pessoal, tá aí o exemplo de liderança, o Ronaldo Caiado. Talvez você tenha alguma coisa que você não concorde no governo dele, se você for do estado dele, talvez tenha alguma coisa que ele erre. Qualquer um está suscetível a erro. Mas a verdade é, contra fatos não há argumento. Eu acho que ele está seguindo aquele mesmo exemplo do presidente de El Salvador. Você viu a queda na criminalidade depois que ele fez leis duras contra a criminalidade, no instante reduziu o índice de criminalidade. O povo daquele país hoje tem sossego, tem paz. Não é à toa e não foi à toa que ele ganhou com mais de 80% de aprovação. Aí se a gente implementa isso aqui no Brasil, aí vão dizer, não, tem que ter os direitos humanos para os coitados que estão presos. Não, eles merecem. Infelizmente, parece que os presos daqui, eles merecem ter um bom salário, eles merecem ter uma caminha confortável, dia de sol, advogado, intimidade, aquela coisa toda. Aqui, os presídios daqui, meu Deus do céu, é uma colônia de férias. Muitos fazem por onde ir para lá, porque quando estão lá recebem até salário. Já pensou um negócio desse? Não faz nada e recebe mais do que um trabalhador que está fora, livre. Então, infelizmente, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal uma vez foi perguntado, ministro, o crime compensa no Brasil? Veja só, ele ficou sem ter o que dizer. É lamentável. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a criminalidade cresce porque, infelizmente, o governo não tem coragem
e não tem postura para tomar uma decisão de agir de forma correta. E outra coisa, existem parlamentares que infelizmente não estão nem aí para a questão de segurança. É uma minoria que está interessada em fazer alguma coisa pelo povo. E infelizmente, quando alguém tenta colocar alguma pauta que endureça as penas, ninguém quer aprovar. Infelizmente, essa é a triste realidade. E o exemplo pior é daquele que está comandando o Brasil. O que está comandando o Brasil, ele mesmo tem um vídeo dele dizendo que só porque um coitado roubou um celular. É triste, é lamentável. E os policial, coitado dos policial, meu Deus do céu, vai falar o que deles, né? Arriscam a vida, muitos deles perdem a vida, e os coitados dos policial são vistos como os vilão. Os bandidos são os coitados, são as vítimas. Esses dias eu estava vendo um vídeo aí na internet em que o juiz estava perguntando para o bandido que foi preso. O bandido ameaçou, fez um monte de coisa. E aí ele perguntou para o bandido: e aí, como foi que a polícia lhe tratou? E aí, como é que você está se sentindo? Você foi bem tratado? Meu Deus do céu, só falta dizer: não, venha morar na minha casa, bote ele dentro da sua casa. Se você acha que ele é um coitadinho, se você acha que ele é um inocentezinho, bote ele para morar com você, dê comida, dê banho, dê um salário a ele. Oxi, quem errou que tem que sofrer suas consequências? Se você não quer pagar a sua penalidade na cadeia, não faça por onde. Agora, depois que errar, tem que sofrer pena dura. Infelizmente, aqui no Brasil não tem, e duvido eu que um dia vá ter penalidade dura para quem faz as coisas erradas. Infelizmente, triste dizer, mas infelizmente aqui no Brasil o crime compensa. É isso que nós temos visto. Mas o governador Caiado nos mostra que existe uma luz no fim do túnel. O governador Caiado nos mostra que simplesmente quando você quer fazer, você faz. Esse é um exemplo. Eu tenho o governador de São Paulo também, que parece que está seguindo a mesma linha, mas veja só, é poucos que estão seguindo essa linha. Mas ainda bem, né, que tem uns que ainda pode representar você como cidadão brasileiro. Então, Ronaldo Caiado, para mim, está de parabéns. Espero que ele tenha um bom futuro pela frente. Não sei nem que. Talvez ele vai se candidatar à presidência. Como ele mesmo disse, vai se candidatar à presidência. Não sei. Não sei se é uma boa opção, mas tá aí para as pessoas escolherem também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.